Então, essa mensagem, ela vai ter um cunho muito mais exortativo do que um tom de ação de graças. Mas observando da maneira como nós devemos observar, de temor e contrição, então a disposição do nosso coração será como um tributo de adoração ao Senhor. Uma vida que não vale a pena viver, esse é o tema da nossa reflexão. Uma vida que não vale a pena viver. Talvez nós não paramos para pensar muito nisso, porque no final das contas nós não paramos para pensar na vida que nós levamos e se ela vale a pena viver ou não. Na maioria das vezes nós simplesmente vivemos. Nós somos levados pela agenda, nós somos levados pelos compromissos que formamos, nós somos levados pela rotina, nós somos levados pelas prioridades que a vida impõe. No final das contas, nós estamos apenas sendo levados pela maré. Nós somos levados por aquilo que o mundo dita, por aquilo que o mundo estabelece como sucesso, felicidade, beleza e assim por diante. Nós somos simplesmente levados. E no final das contas, nós não paramos para pensar que existe de fato um tipo de vida que não vale a pena viver. Não só para crentes, mas para qualquer ser humano. Existe um tipo de vida que não vale a pena viver, em que no final dessa vida nós não encontraremos num arco-íris com um pote de moedas de ouro, com tesouros, nós nos depararemos com a realidade da futilidade da vida que nós vivemos. Foi uma vida vã, foi uma vida fútil, foi uma vida que agregou valor ao mundo, não à minha família, não a mim mesmo, e nem tributou glória a Deus, que é aquilo que fica para a eternidade. Mas, talvez, não sei, será que você já parou para pensar nisso? Que existe uma vida, um tipo de vida que não vale a pena viver? Bom, eu não esgotarei todas as características dessa vida, mas esse é um tipo de reflexão absurdamente intencional, de quem percebe que o capital que possui, o recurso que possui mais valioso, ele pode ser desperdiçado, ou ele não deveria ser desperdiçado como é. Que capital é esse? Que recurso é esse? O tempo contrastado com a única vida que nós temos. O tempo em contraste com a única vida que nós temos. E, obviamente, existe uma gama gigantesca de pessoas que buscam tirar o peso dessa reflexão. E eles desenvolvem 1000 argumentações, racionalizações para isso. E isso não é novidade para nós. Nós nos deparamos com pessoas assim todos os momentos, e não é de agora, não é do nosso tempo. Esse tipo de pessoa sempre existiu, sempre. Por isso nós vemos reflexões desde as mais filosóficas, passando também por aquelas imorais, carnais, até as mais ignorantes. Mas independente disso, todas as reflexões seguem o mesmo percurso. Qual é o percurso? Todas elas. Remover o peso da prestação de contas. Todas essas. Remover o peso da prestação de contas. Eu vou falar algumas para vocês aqui, tá bom? Nós temos aquelas mais filosóficas, aquela permeada na cultura greco-romana, aquelas reflexões estoicas que são mais rebuscadas, que dizem assim, a vida que vale a pena viver é tão somente essa vida de agora. Essa é a vida que importa, porque ela é a realidade, ela é o que é. A vida que nós temos agora, esse momento que nós temos, é a nossa vida, então essa é o que vale a pena viver. Tem também aquelas reflexões mais imorais, carnais, que seguirão o código de conduta ético da cidade de Corinto, a quem Paulo escreve. Esses dizem assim, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Mas também tem aquelas mais ignorantes, frutos da sabedoria popular. Talvez você já se deparou com algumas delas, entre os seus parentes, entre aqueles com quem vocês conversavam. Essas são ignorantes e irresponsáveis, mas mesmo sem saber, estão seguindo o mesmo percurso. Eles dizem, nós vivemos apenas uma vez. Nós temos que aproveitar a vida
e tomar do que é melhor. Mas o fato é que, eu tenho certeza, irmãos, de que hoje eu não falo com pessoas como essas que eu acabei de descrever aqui. Eu não falo com filósofos existencialistas e naturalistas, eu não falo com imorais e carnais, eu não falo com ignorantes e irresponsáveis, eu tenho certeza que eu não falo com eles. Por isso que reflexões como essa, que tiram o peso da prestação de contas, para a gente, é um absurdo. A verdade é que não é estranha para nós essa reflexão. Que reflexão? De que existem vidas que não vale a pena viver. Nós mesmos experimentamos essa sensação constantemente. Existem momentos em que nós olhamos algumas vidas e dizemos assim: como ele consegue viver essa vida? Como essa família consegue viver essa vida? Nós nos deparamos com isso constantemente. Quando nós vamos visitar amigos da infância, da juventude, quando nós vamos visitar parentes, nós fazemos isso constantemente. Acabei de ter esse tipo de experiência há pouco tempo, por exemplo, quando nós visitamos entes queridos e observamos as suas famílias, a atmosfera densa, pesada de seus lares, a desarmonia entre si, a falta de afeto na relação conjugal, a frieza, o modo de conduta dos filhos, os sonhos tolos, as esperanças frívolas e passageiras, o peso das relações, o contentamento com coisas más, com coisas sem valor, o ar parece denso, parece pesado, é difícil de respirar, nós percebemos o peso que elas não percebem, nós sentimos o odor que eles não sentem, nós discernimos a desgraça nutrida que eles não identificam. Nós adentramos em locais assim e percebemos a morte. A morte. Isso tudo nos faz experimentar, eu não sei você, mas essa é a experiência que eu tenho, experimentar angústia, dores, sofrimentos pelo outro. Como eles conseguem viver assim? Como eles conseguem se relacionar com o seu cônjuge desse jeito? Como que se cria filhos dessa forma? Nós sentimos, irmãos, como que a nossa alma se contorcendo de angústia por ver a morte os assaltando sem que eles percebam. Você já teve esse tipo de experiência? E quando isso acontece, rapidamente é essa reflexão que nós fazemos. Como eles conseguem viver assim? Nós não aguentamos uma hora, como eles aguentam 24 e 24 e 24 e 24, como eles não percebem? Essa é uma vida, na verdade, sem vida, sem luz, sem paz, e eles não conseguem ver. Como eles conseguem viver assim? E aí tem aquela grande questionamento: por que a vida de morte que eles vivem não é percebida? Por quê? Porque eles não percebem que eles estão lutando por poeira e pó. Porque eles não percebem que estão tentando agarrar aquilo que não pode dar sustento. Por quê? A resposta para a gente é simples também, não é complexa não. Porque mortos não veem. Porque mortos não sentem. Porque mortos não lutam. E pode ter algum morto aqui essa noite. Mas mortos simplesmente não veem. Não lutam. Não sentem. Contudo, irmãos, de forma alguma, essa é a realidade daqueles que estão em Cristo Jesus. E essa introdução é importante. Porque, infelizmente, no meio do povo de Deus, nós também nos deparamos com aqueles que querem tirar o peso da prestação de contas do seu casamento, da criação dos filhos, das escolhas profissionais, acadêmicas. Querem tirar o peso, mas para aqueles que estão em Cristo, esse tipo de reflexão é absurda. Então, qual é a vida que não vale a pena viver? 4 pontos. Aqueles como sábios segundo os seus próprios olhos,
aqueles como amantes do conforto, aquela como consumidores da fé, aquela como assassinos de quem ama. Então nós vamos ver cada um desses pontos. Eu não esgotei todos, mas eu creio que esses pontos sejam suficientes para a gente entender o recado. Eclesiastes capítulo 2, versículo 14. Como sábio segundo os seus próprios olhos. É interessante porque com a constância maior do que nós esperávamos encontrar, nós também encontramos pessoas assim no meio do povo de Deus, no meio da igreja. Pessoas sábias segundo os seus próprios olhos. E aqui eles são rei, ou seja, pessoas assim são a própria razão e o fim das suas vidas. Para elas, a vida é relativa. Eles determinam o que tem ou não valor. Eclesiastes capítulo 2, a partir do versículo 14, diz assim, a reflexão de alguém que não vê valor na vida. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o astuto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao astuto, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria? O que ele está dizendo? Não faz sentido se esforçar para isso. Não faz sentido. Nós vamos experimentar a mesma coisa. Porque então eu não busco aquilo que me traz gozo, que me traz solidez? Por que eu não faço isso? Olha, eu olho para o fulano, já viram pessoas falar isso de crentes? Olha, acredita tanto em Deus e está aí sofrendo. Olha, acredita tanto em Deus, vive na igreja e está num leito de hospital, vai morrer, está mendigando. Foi tanto a igreja e agora a abandonou. Então, é essa a reflexão mesmo de muitos. Então, disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do astuto, a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte o astuto, pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa demais a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Irmãos, essa é uma reflexão profundamente pessimista da vida. Então, nós mesmos temos que determinar o que faz da vida algo otimista. Esse é um olhar que não enxerga valores absolutos. Os valores absolutos são aqueles valores que, apesar das circunstâncias, nós percorremos. Não são movidos pelas circunstâncias, não são determinados pelas circunstâncias, são aqueles valores, aquelas verdades que movem o nosso coração. Não é causalidade. As circunstâncias não importam. Nós somos conduzidos por uma verdade. Mas os sábios, segundo seus próprios olhos, não pensam assim. Não pensam. Ou seja, não há recompensa para aquele que vive para a verdade. Até mesmo os que buscam sabedoria sofrem e são açoitados. Logo, seus olhos e suas considerações assumem o próprio peso de verdade. Quando qualquer outra verdade, então, destoa daquilo que foi determinado em seu coração, simplesmente é diluída. Essas pessoas são boas ouvintes, mas não internaliza nada. Nada. Parecem que prestam atenção. É como o seu filho, por exemplo, num culto doméstico, em que parece ele assumiu, ele desenvolveu a técnica de prestar atenção, sem entender nada. Nada. Parece que ele está atento, não parece? Até os olhos mudam, até a postura muda, até o momento de você perguntar o que foi que você entendeu. E não sai nada. Não sai absolutamente nada. Esses são bons ouvintes, mas nada internalizam. Assumem uma postura
atenta ao mesmo tempo que descarta o que ouve, protegendo o seu coração e as verdades que ele mesmo determinou. Nós encontramos um personagem parecido no célebre livro de John Bunyan, O Peregrino. Nós encontramos alguém chamado Sábio Segundo o Mundo, e ele não somente assume a sua ignorância como algo bom, mas ele leva outros a viverem segundo os seus próprios valores e as riquezas desse mundo. É justamente assim que o sábio segundo o mundo aconselha o cristão. O cristão é aquele que está peregrinando para remover o fardo de suas costas rumo à cidade santa. E ele se depara com o sábio segundo o mundo e com o mesmo tipo de conselho que nós encontramos hoje, com aqueles que estão sendo açoitados, mesmo sendo crentes, mesmo na vida em peregrinação da igreja, alguns com os quais alguns crentes pedem conselhos. Crente não pede conselho a ímpio, irmãos. Crente não pede conselho a morto. Crente não faz isso. É por isso que nós temos que filtrar até os nossos professores da universidade, da escola, os nossos supervisores, os nossos gerentes. É óbvio que nós fazemos isso, porque nós vivemos segundo outra sabedoria. É óbvio. Sábio segundo o mundo. Ele diz para o cristão: mas por que vai buscar alívio nesse caminho? É o caminho da cruz. Por que vai buscar alívio nesse caminho, visto que nele há tantos perigos, renúncias, abnegações? Por que buscarás? Especialmente porque se você tivesse a paciência para me ouvir, poderia lhe ensinar como obter o que deseja, sem os perigos que enfrentará nesse caminho. Sim, e o remédio está à mão. Além disso, em vez desses perigos, você encontrará muita segurança, amizade e contentamento. Essa é a voz do mundo. Riquezas fáceis, amores fáceis, beleza fácil. É essa a sabedoria. E infelizmente, para aqueles que são sábios segundo seus próprios olhos, aqueles que são determinadores da própria verdade em seus corações e em seus lares, eles preferem escutar esse tipo de voz. Eles ficam escutando aqui dezenas e centenas de horas de palavras que destoam dos valores que foram estabelecidos no seu coração, e apenas alguns minutos de palavras que encontram harmonia com os valores que ele mesmo determinou para si, encontram acesso livre ao seu coração. Não importa quanta informação eles são expostos, porque os seus filtros não lhes permitem colocar em risco aquilo que seu coração já determinou como valioso. É por isso que ouvem e não absorvem. Descartam tudo. Mas esses assumiram uma postura sólida como ouvintes. Esses assumiram, ao ponto de nós mesmos nos enganarmos. Naquela pessoa ouviu, aquela pessoa está entendendo, ele está compreendendo. Não importa o quanto o púlpito lateje, não importa o quanto a voz dos céus bradem, parece que os seus corações estão completamente blindados. Não importa. E enquanto isso, suas vidas vão se tornando lenta e silenciosamente, conforme a desgraça de suas decisões carnais, terrenas e vãs. Mas ainda que não é percebido, porque eles assumiram uma postura hipócrita e visível de piedade. Ainda não é percebido. Um puritano, Stephen Charnock, ele falou um pouquinho sobre essa realidade. Ele diz o seguinte: os homens podem ter corações ateus, sem ter cabeças ateias. Olha que sacada, ele vai explicar isso. Suas razões podem defender a noção de uma divindade. Existe Deus, existe sim, um Deus trino poderoso.
Existe um único Salvador, Cristo Jesus, o Senhor existe, enquanto seus corações estão vazios de afeto por essa divindade. Vocês entenderam? A mente acredita, mas o coração rejeita. É isso. A mente acredita, mas o coração rejeita. Há um Deus e eu não ligo. Seria o mais verdadeiro e sincero se falassem isso. Há um Deus, mas eu não ligo. Mas talvez porque eu preciso prestar conta com os meus pais, com o meu cônjuge, com os meus parentes, com os meus filhos. Talvez seja mais fácil assumir essa posição fazendo Deus de besta, de um bobalhão. A mente acredita, mas o coração rejeita. No final de cada ponto, eu vou descrever em síntese que tipo de vida é essa. Uma vida que não vale a pena viver. Vai a primeira agora. É uma vida que remove de si mesmo e dos seus o privilégio do pastoreio piedoso e intencional. Essa é uma vida que não vale a pena viver. Uma vida que remove de si mesmo e dos seus o privilégio do pastoreio piedoso e intencional. Qual é a vida que não vale a pena viver, irmãos? Aquela como sábios segundo seus próprios olhos. Segundo ponto, aquela como amantes do conforto. Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22. Deixa eu dar uma introduçãozinha aqui antes de nós lermos o texto. Existem duas grandes verdades na humanidade, irmãos. Duas. Quando nós deparamos com realidade que todos buscam, invariavelmente todos buscam, isso deve nos fazer pensar. Por que todos buscam? Por que todos querem? Por que é tão apetitoso para os nossos corações? Existem duas grandes verdades na humanidade. Primeiro, todo ser humano possui um anseio pelo divino. Alguns chamam de centelha divina. Todo ser humano existe o anseio pelo divino em seu ser. Todo ser humano. E o segundo é que todo ser humano anseia pelo conforto. E essas duas realidades são inatas ao homem pelo simples fato de estarem unidas na criação. O senso do divino era satisfeito em Deus e com isso o homem gozava de conforto e paz na própria presença e paz de Deus. O grande problema é que agora o homem deseja o conforto, mas não deseja Deus. Esse é o grande problema. O homem deseja o conforto sem aproximar-se de Deus. Eu quero paz, quero tranquilidade, não quero ser açoitado pelas ansiedades, pela turbulência da vida, mas não quero estar nas mãos daquele que controla todas as coisas. Não é loucura isso? É loucura, não é? Eu prefiro estar na mão do governo, eu prefiro estar na mão do meu chefe, eu prefiro estar na mão do trabalho, do dinheiro, da riqueza, dos psicólogos, dos psiquiatras, dos remédios, mas eu não quero estar na mão de Deus, naquele que controla tudo, todas as coisas. Eu não quero. Isso eu não quero, não. Não estou disposto a isso. É absurdo isso. É tolo, é estúpido isso. É absurdo, mas é isso. Eles buscam um conforto em um mundo de caos, um mundo que não possui estabilidade, mas o mundo prega para você estabilidade. Faça o concurso e será estável financeiramente. Faça um plano de saúde e terá tranquilidade. Faça isso. Faça seguro disso, faça seguro disso, faça seguro disso. Não tem estabilidade, mas o mundo nos engana. Por quê? Porque é isso que nós queremos. Nós queremos estabilidade, nós queremos conforto. É isso que nós queremos. Eles buscam o conforto em um mundo de caos. E o que é que eles fazem? Eles contornam Deus nessa busca. Eles não peregrinam em direção a Deus, não. Eles contornam Deus. Por quê? Lembra do primeiro ponto. Sábios segundo seus próprios olhos. O caminho que eles determinaram no seu coração não contempla Deus, não contempla. Contempla tudo. Estudo, trabalho, investimentos, mas não contempla Deus. Deus é contornado aqui.
Deus é completamente contornado. O homem não deseja o compromisso, a submissão e a devoção necessárias no relacionamento com Deus. Isso não. Eu posso me comprometer com a minha carreira, eu posso me comprometer com o meu corpo, com a minha saúde, com a minha beleza, mas com Deus não. E é justamente disso que nasce a idolatria. A busca por outras divindades faz com que nós nos tornamos manufaturadores dos nossos deuses segundo os anseios do nosso coração. O nosso coração, como disse Calvino, transforma-se numa fábrica de ídolos. E nós moldamos o nosso Deus segundo as determinações de valor do nosso coração. E para a geração caída, o que é que o conforto significa? Conforto significa o quê? Pecar e não ser condenado. Negligenciar e não ter escassez. Não plantar, mas colher. Errar e não ser corrigido. Abusar e não ser julgado. Por isso, ele grita constantemente por liberdade. Mas o que ele deseja realmente é autonomia. Foi justamente isso que aconteceu com o povo de Deus na antiga aliança. Foi justamente isso. O povo pecou ferozmente contra Deus, idolatrou o seu próprio conforto, os seus anseios carnais, e com isso criou um profundo senso de autonomia de Deus, que lhes permitia ter gozo sem culpa. Adulterar, viver na promiscuidade, sem culpa, roubar, agir na mais profunda corrupção, sem culpa. Lhes permitia ter gozo, sem culpa. Lhes permitia ter conforto, sem o compromisso com Deus e, portanto, sem condenação. Isaías capítulo 22. A partir do versículo 12. É importante vocês entenderem o que é que eles fazem. Aqueles que são amantes do conforto. Eles reconceituam tudo. O culto assume outro propósito. As programações da igreja assumem outro propósito. As leituras bíblicas, as leituras de livro, a comunhão, as interações, a própria realidade de igreja. É por isso que quando as pessoas estão apostatando, estão caindo, nós percebemos a sua racionalidade sendo modificada. Eles começam a reconceituar várias coisas. Por quê? Por que eles fazem isso? Porque eles não querem ter culpa. Não quer ter culpa. É por isso que com muita facilidade uma esposa que está enfraquecendo da fé convence o marido que está enfraquecendo da fé convence a esposa, que convence aqueles que estão mais próximos dele por causa do seu nível de argumentação. Aí é muito fácil. E eles nem sabem que essa é a sua maior desgraça. Nem sabem que essa é a sua maior desgraça. Quando eles ganham, na verdade, eles estão perdendo. Versículo 12, Isaías 22. O Senhor dos exércitos vos convida, vos chama naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Porém, é agora que vai entrar aqueles que são amantes do conforto. É agora, no porém. Não há contrição, não há choro. A palavra não penetra no coração. Permanece completamente inerte, frio. Uma parede tem diante do seu coração. Não perfura. A presença da santidade de Deus não os faz dobrar os joelhos, não os faz. A exposição do seu próprio coração diante do Senhor, dos seus pecados, não faz gemer, chorar, não faz. Porém, o que há? Vocês já se depararam com pessoas assim? Eu já me deparei. Insensibilidade absurda. Família morrendo, os filhos perecendo, odor de morte e a mais profunda apatia. Porém, o que há? Tudo bem, pastor? Tá tudo bem, estou vendo nada.
Tudo tranquilo. E aí a família, não, boa demais, pastor, temos caminhado aí tranquilamente, graças a Deus, ficando na igreja, faltamos algumas vezinhas, porque essa pessoa não pode faltar muito não, irmão. Pessoas assim não podem faltar muito à programação. Por quê? Porque é a última parede de contenção para descobrir a sua hipocrisia. Então eles não podem faltar. O seu lar já é uma desgraça. Se faltar as programações da igreja, ele é descoberto, então ele não pode faltar. E é aí que vem o perigo. É aí que vem o perigo. É o porém aqui. Porém, é só gozo e alegria que se vem. Lembra que aqui ele está nesse cenário de festividade de culto. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, comem-se carne, bebe-se vinho. Tudo aqui descrições de festividade, de contentamento. E se diz, é daqui que vem aquela citação de Paulo, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Mas, você acha que está tudo bem, né? Ele acha que está tudo bem. Mas o Senhor dos Exércitos vos declara aos meus ouvidos, dizendo, certamente, esta maldade não será perdoada, até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, amantes do conforto, não veem as consequências dos seus atos, simplesmente não veem. Eles enxergam esses atos apenas como meios para conseguir o que tanto almeja, deleite carnal sem condenação. Eles podem ver aqueles que amam sofrendo as consequências de sua negligência, de sua omissão, mas nada sentem ou fazem. Eles vivem indolor ao rastro de miséria que trilham, mesmo tendo grandes alertas de suas almas e de outras almas que ele ama, ressequidas em sua própria casa, mas eles não agem. Eles andam de mãos dadas com a omissão e a preguiça, as amando mais do que a Deus e mais do que os seus. O puritano John Flavel falou um pouquinho sobre isso. Ele disse assim, sobre os filhos, sobre o lar, sobre a família, sobre a causa e o efeito, sobre a negligência e as consequências, sobre a negligência sendo uma porta aberta para Satanás entrar na sua casa, pegar as mãos dos seus filhos e doutriná-los. É isso que a omissão faz, é isso que a negligência faz. Se você não pegar na mão dos seus filhos, Satanás pegará. Se você não inculcar na mente dos seus filhos, do seu cônjuge, Satanás o fará. Ele diz, se você negligenciar, instruir os filhos e o próprio lar no caminho da santidade, o diabo, pense comigo, o diabo negligenciará instruí-lo no caminho da maldade? Será que ele não vai aproveitar essa oportunidade? Você o convidou. É isso que você faz quando negligencia o culto doméstico, a leitura bíblica, o discipulado dos filhos. Você está dizendo, vem Satanás, Satanás tome o meu filho, Satanás tome a minha esposa, ensina-o, é isso que você está dizendo. Você está convidando ele, é isso que você está dizendo, você está convidando. Será que Satanás não doutrinará? Se você não os ensinar a orar, ele, Satanás, ensinará a amaldiçoar, xingar e mentir. Se o solo não for cultivado, as ervas daninhas surgirão. Irmãos, e mesmo ao perceber o estrago, aqueles que são amantes do conforto, mesmo ao perceber o estrago, o desfrute carnal do conforto os faz não perceber o peso da desgraça e da miséria. Ao invés de chorar, ao invés de agir, ao invés de resgatar, o quê? A minha família está na beira do precipício, a minha família está no vale de morte, a minha família é um vale de ossos secos. Ao invés disso, viram as costas e sai do quarto das suas responsabilidades. Simples. Pega o celular, assiste o filme,
vai jogar, vai trabalhar. Simples, simples. Isaías capítulo 5, versículo 12, diz assim: liras e harpas, tamboris e flauta, e vinho há nos seus banquetes. Olha o que o Senhor está dizendo para o povo aqui: a festa ao invés de luto, a riso ao invés de pranto. Vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. As obras das suas mãos. Sangue. Sangue. Alguns findam um ano com sangue em suas mãos. Sangue. Lágrimas. Nos seus ouvidos ouve-se pranto, choro, dor. Numa síntese, uma vida que não vale a pena viver é uma vida que reduz todos aos pés do seu ego, por causa da vaidade do seu conforto. Uma vida que não vale a pena viver é uma vida que reduz todos aos pés do seu ego, por causa da vaidade do seu conforto. Para esses, os gemidos daqueles que amam são apenas o preço para o conforto tão almejado. A minha esposa, ela vai aguentar. Ela vai me deixar, ela é crente. Os meus filhos, estão nas mãos de Deus. Parece que para alguns, o preço do conforto... Quanto é que vale o conforto para você? Quanto é que vale os seus bens? Sua prosperidade? Seus estudos? Quanto é que vale? Quanto é que vale o sucesso acadêmico do seu filho? Quanto é que vale? Quanto é que vale um almoço melhor? Se você tem que trabalhar mais para negligenciar a sua família para botar uma carne a mais no mês no prato. Quanto é que vale? Porque tem um preço. E você sabe. Você talvez não pensou dessa forma. Parece que para alguns o preço do conforto nunca é elevado demais. Eles estão dispostos a oferecer a sua própria família como oferta de sacrifício no altar do mundo. Toma. Aqui é o futuro do meu filho. Só me dá prosperidade financeira. Só me dá carros. Só me dá estabilidade financeira. Está aqui, meu filho está aqui. A minha esposa está aqui. Toma. Toma. É desse jeito que acontece. Talvez, alguém aqui pode achar que eu estou sendo radical demais. Né? Pastor, está sendo radicalzão aí. Vai findar o ano desse jeito, pastor? Está sendo radical. Será que isso existe mesmo, irmãos? Será que existe? Eu gostaria que vocês... Não precisa fechar os olhos, não. Mas eu vou descrever uma cena para você aqui. E aí você imagina essa cena comigo. Imagine comigo a cena por um instante. A mulher sente as forças da sua alma se esvaindo. A lida tem-lhe sugado as energias espirituais e o vigor dela está enfraquecido. Então ela busca ajuda naquele que o Senhor lhe deu para pastoreá-la, nutri-la, o seu marido. Contudo, ao chegar lá, ela encontra uma porta trancada e palavras frias. O marido realmente não compreende que a morte está cirandando a sua esposa, os seus filhos e a sua família. A mulher sente-se então só. Aquele que deveria cuidar dela como Cristo cuida da igreja, simplesmente despreza o seu papel de pastor e protetor. O marido então eleva o descanso e o conforto ao status superior ao valor da sua própria esposa, filhos e família. O tempo passa, no lar, ouve-se os gemidos da alma, ao mesmo tempo que o silêncio da palavra de Deus naquele lar se torna cada vez mais ensurdecedor. O aroma de Cristo, aos poucos, se torna
em odor de morte naquela casa. Mas ainda assim, não há qualquer ação por parte do marido ao pedido e súplica da mulher e ver os efeitos da sua negligência nos filhos. Então, ao serem buscados pelos pastores, visitados, mesmo depois de inúmeras tentativas de mascarar a sua situação de morte espiritual e de lamaçal que vivem, ao serem então encurralados pelos próprios pecados, omissões e apatia, então vem a confissão. Eu sabia que nós estávamos nessa situação. Eu sabia. Eu sabia o que deveria fazer. Eu sabia. Eu sabia quais eram as consequências. Vocês acham que isso acontece pouco? Vocês acham que isso é uma fábula? Um conto? Não. Não é. Não é. Não é. Vocês conseguem criar essa cena na cabeça de vocês? Alguns aqui não precisam criar essa cena, porque vivenciaram. Não achem que isso é uma simples ilustração, é um relato factual. O que fazer diante disso tudo, então? O que fazer diante disso tudo? Como? Nós podemos chegar ao diagnóstico de que existem maridos, pais de família, que vivem cortejando a morte de si mesmos e daqueles que o Senhor colocou como responsáveis. Como? Deixa eu fazer uma citação aqui de Richard Baxter. Ele diz o seguinte: é uma verdade evidente que a maioria dos males que agora infestam ou atingem a humanidade em toda a terra consiste ou são causados pelas desordens e má governança das famílias. Famílias, irmãos. Famílias. Essa é uma vida que não vale a pena viver. Qual é a vida que não vale a pena viver? Aquela como sábios segundo seus próprios olhos. Aquela como amantes do conforto. Terceiro ponto, aquela como consumidores da fé. Consumidores da fé não produzem, eles investem. Consumidores da fé não produzem, mas eles desfrutam de tudo sem culpa. Não por acaso eles são marcados pela vaidade e o ego, que blinda os seus corações e sua mente, e o orgulho é o seu companheiro e o seu cúmplice na caminhada. Julgam a si mesmos merecedores do que é bom. Pode continuar Isaías capítulo 1. Julgam a si mesmos como merecedores do que é bom, do tempo dos demais, de tudo que possa agregar à sua vida, não importa o quanto os outros fiquem indispostos ou constrangidos, o julgamento que fazem é de que, se for importante a eles mesmos, isso basta. Contudo, irmãos, isso não quer dizer que eles não arcam com nada. Eles arcam sim. Eles podem contribuir com algo, mas será apenas investimento, porque eles precisam de argumentos para usufruir 10 vezes mais com nutrição. Eles participam formalmente das programações da igreja e dessas eles não podem deixar de participar. Lembra do que eu falei? É o último muro de contenção da sua verdade. Eles não podem deixar, porque senão já fica na cara que eles estão mortos. Mas isso é a grande desgraça e a maior dificuldade de pastoreá-los. Presta atenção nesse muro, porque até esse muro ser derribado, muita coisa já aconteceu. Eles participam formalmente das programações da igreja, servem seletivamente naquilo em que são colocados, mantêm suas vidas distantes, reservadas, não permitem acesso aos demais.
constantemente usufruem da comunhão dos irmãos, do pastoreio, dos recursos materiais, financeiros da igreja, da compaixão e da empatia dos irmãos, mas são marcados pela inanição espiritual, não crescem, não se desenvolvem, não amadurecem. Mas lembra do muro, porque é esse muro que não nos permite ver. Lembra do muro, esse muro é importante aqui. Nós vamos falar sobre esse muro agora. A grande dificuldade na identificação e no tratamento desse pecado é devido justamente à sua malícia e sagacidade. Porque não por acaso, ao identificá-lo, as raízes já estão profundas demais. E as consequências destrutivas demais, porque já se espalharam muito. Agora, por que isso aconteceu? Porque aqueles que vivem assim, continuam nos ritos religiosos. Continua nas programações da igreja. Eles continuam. Eles vivem seletivamente a comunhão com os irmãos. Eles vivem seletivamente a comunhão com a igreja. Aqueles que vivem assim, têm os seus hábitos espirituais e morais não interrompidos, são apenas sem vida, mas não são interrompidos não. Seus pecados não são escandalosos, não são agressivos, por isso que muitos desses, quando são expostos, muitos da igreja ficam assim, como? O quê? Por quê? Foi? Muitos dos seus pecados não são escandalosos e agressivos, são apenas adestrados. Ou seja, cria-se uma estrutura de blindagem e uma rede de proteção carnal para que não sejam expostos, mas eles mesmos sabem de tudo, apenas se acostumaram e se acomodaram com esse padrão de vida. Eles não sentem, mas a morte está lá. Eles não sentem. Assim como os demais pontos que nós tratamos até aqui, essa não é uma prática inovadora, irmãos, esconder a carnalidade. Por isso as consequências permanecem a mesma. Paulo disse isso às igrejas da Galácia, não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Quando esse padrão de vida é estabelecido, cria-se por parte daqueles que praticam e por todos que estão ao seu redor uma sensação de paz, de harmonia, uma sensação de vida, uma sensação de piedade, quando na verdade não há vida e seus lares apodrecem. São consumidores da fé. E por isso Deus não os recebe, nem recebem aquilo que fazem como culto. Isaías capítulo 1, versículo 11. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Traz para o nosso contexto. De que me serve a mim vir ao culto? Cantar louvores, contribuir com ofertas, fazer orações, vestir essas roupas. De que me serve a mim? Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu, só pisardes os meus átrios, não continuareis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim a abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene, as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades. A minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Qual é o grande problema aqui? Qual é o grande problema aqui? Qual é o grande problema daqueles que consomem a fé? Porque a fé não os faz viver. Eles não entendem isso.
Deus vira o rosto, Deus fecha os olhos, Deus não recebe. Por quê? Porque o Senhor requer algo. O Senhor quer verdade, não perfeição. O Senhor quer verdade. Versículo 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Meus irmãos, consumidores da fé não desfrutam de paz com Deus, mas eles desfrutam de um tipo de paz. É importante entender isso também. Eles desfrutam da paz de si mesmos. Lembra? Porque eles são determinadores da própria verdade. Eles têm filtros que não lhes permitem ser instruídos. Seus corações estão no mundo e são de si mesmos, não do Senhor. Isaías 29, versículo 13. 29. Versículo 13 diz assim. Desculpa. É esse mesmo, 29, 13, diz assim: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Fazes isso, e o Senhor te abençoará. Nós nos preocupamos com ritos de homens. Vão ao culto, dê oferta, participe das programações, faça isso. Consumidores da fé, irmãos, consomem informações a respeito de Deus. Eu sei quem é Deus, mas não tenho paz com Ele. Mas eu sei quem é Deus. Eles consomem informações a respeito de Deus, discutem sobre Deus. Eles não sabem, é uma pena que não sabem. Mas quanto mais eles demonstram conhecimento teológico e doutrinário, quanto mais eles demonstram conhecer das Sagradas Escrituras, pior é para as suas vidas. Porque o seu conhecimento não os faz temer a Deus. Não os faz. Eles manipulam o conhecimento da justiça de Deus para parecerem santos, prudentes, morais, mas são carnais. Isaías 58, versículo 2. Isaías 58, versículo 2, diz assim: mesmo neste estado, olha aqui, eles estão prestes a serem tomados por inimigos. Eles estão prestes a serem tomados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se achegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós? Olha o que eles estavam fazendo, eles estavam jejuando. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Olha, nós estamos fazendo aqui o que o Senhor quer. Não é para vir ao culto, não é para contribuir, não é para ler, não é para orar. Nós estamos fazendo. O Senhor quer mais o quê? Quer o coração? Aí é demais, né? Aí é demais. Para muitos é essa mesmo. O que queres mais? Porque afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta. Eis que, no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses. O que é que eles querem? O ansiolítico espiritual, é isso que eles querem. Eles não estão jejuando para Deus. Eles não estão vindo ao culto por causa de Deus. Eles estão vindo por quê? Porque eles querem pecar mais sem culpa. Eles querem roubar sem culpa. Eles querem adulterar sem culpa. Eles querem sexo antes do casamento sem culpa. É isso que eles querem.
Não é para Deus que vem ao culto, não é para Deus que jejuam, não é para Deus que oram, não é. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Continuam as práticas religiosas, irmãos, apenas para esse ansiolítico moral. Mas neles mesmos não há vigor, não há vida. A síntese, uma vida que não vale a pena viver. É uma vida que suga de Deus, suga da noiva de Cristo, suga dos filhos de Deus, sem nunca nutrir vida. Suga, suga, suga. Qual é a vida que não vale a pena viver? Aquela como sábios segundo seus próprios olhos, aquela como amantes do conforto, aquela como consumidores da fé. E por fim, depois de tudo isso, o que é que nós poderemos esperar? Aquela como assassinos de quem amam. Porque é isso que são, assassinos de quem amam. Coloque todos esses nessa situação sem um pastoreio intencional e sem uma igreja piedosa. Qual será a consequência? Coloque. Qual será a consequência? Você, se não fosse resgatado pelo pastoreio, qual seria a consequência? O seu lar. Se não fosse resgatado, qual seria? Se não fosse suportado, qual seria? Provérbios capítulo 3. Nós vamos ver vários outros. Se quiser deixar em Números 16, é o texto maior que nós vamos ler aí. Tudo que nós refletimos até aqui, irmãos, até esse momento, ele é sintetizado nesse ponto. Isso porque nós temos a surpreendente capacidade de afirmar que amamos alguém, demonstrando isso seletivamente, enquanto ao mesmo tempo os desnutrimos espiritualmente. Nós damos roupa, pão, entretenimento, mas aos poucos deixamos a sua alma ressequida. Aos poucos. Inúmeras vezes nós encontramos relatos assim de esposa. Ele é um bom marido, não deixa faltar nada, brinca com as crianças, conduz o lar, protege, é o homem que eu confio virilmente. Mas a minha alma está faminta, minha alma tem fome. Eu queria tanto um alimento para minha alma, no meu lar, a minha alma tem fome. Nós fazemos isso quando preparamos a nossa família mais para esse mundo caído do que para o mundo por vir. Nós inclinamos, inculcamos e apontamos a nossa família mais para esse mundo caído do que para o mundo por vir. Nós nos tornamos assassinos daqueles que amamos. Ou mesmo quando simplesmente nós negligenciamos a intensidade da luta diária. Homens, vocês acham que podem negligenciar a intensidade da luta diária? Vocês acham que foram feitos para dormir, para descansar, para ter uma vida saudável? Homens, vocês foram criados para morrer por sua esposa e os seus filhos. Vocês não foram criados para o conforto, não. Não foram. Fechem os olhos. 1 minuto. Descuidem poucos segundos. Verás o caos. Eu sei que nós cansamos, irmãos. Eu sei que nós queremos, até palavras saem da nossa boca não calculada. Eu só queria 1 minuto de paz. Eu só queria um dia de sossego. Lá vem de novo, mais um problema. Eu sei. Mas, no final das contas, nós temos que dizer para nós mesmos: não tendes, não terás.
E aí? Não terás. Não terás. Quando nós diminuímos, negligenciamos a intensidade da luta diária, nós vacilamos. Quando nós negligenciamos a intensidade da luta para lembrá-los, os nossos, para apontá-los para a eternidade, nós perdemos, nós os matamos. E é muito importante compreender o que significa, irmãos, o que significa a profundidade disso e a extensão disso, porque assassinos espirituais podem ser grandes provedores da vida mundana. É isso que muitos argumentam. E mundano aqui significa amar e buscar a prosperidade, o contentamento, a realização e o sucesso segundo esse mundo caído. E quando isso acontece, simplesmente, nós não prezamos pelos valores e a caminhada segundo a lei de Deus. Provérbios 3, nós não vemos valor nele. Versículo 11, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor. Você sabe o que é ensinar para um filho que disciplina faz bem? Você sabe o que é ensinar para uma esposa que as suas lágrimas um dia darão frutos? Constância. Tempo e constância. Tempo e constância. Tempo e constância. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, quem quer bem. O Senhor nos ensina que nem sempre, irmãos, espinhos na estrada é um sinal ruim, embora cause dores. Nós não podemos privar aqueles que nós amamos das renúncias e dores que na verdade nutrem e dão vida. As lágrimas regam o jardim de Deus. Foi regado com o sangue de Cristo e nós brotamos. Não foi assim? Foi regado com o sangue de Cristo. E nós brotamos. Nós brotamos. Isso quer dizer que nem todas as lágrimas são de morte, embora realmente não sejam discernidas assim, naquele momento. Mas nós devemos saber, homens. Nós devemos saber. Agora, nós queremos acalentar, mas talvez acalentar será o maior prejuízo. As mães de família tem que saber disso aqui também. Tem que saber. Existem muitas situações na Bíblia que retratam momentos como esse, acontecimentos como esse. Muitas situações. Nós observamos histórias de homens e mulheres que destruíram a vida deles mesmos e daqueles que eles amavam. Como, por exemplo, as exortações do Senhor Deus ao profeta Eli, que negligenciou o pastoreio do lar e deixou os filhos, Hofni e Finéias, andar segundo os seus próprios desejos. E em 1 Samuel capítulo 2, versículo 29, o Senhor diz: porque honra a teus filhos mais do que a mim. Você tem honrado alguma coisa mais do que a Deus? Então converte essa palavra. Porque honra os teus bens mais do que a mim. Porque honra os teus estudos, os estudos dos teus filhos mais do que a mim. Porque honra o teu conforto mais do que a mim. Porque honra a tua beleza mais do que a mim. Aqueles que idolatram os filhos aqui, porque honra os teus filhos mais do que a mim. Aqueles que idolatram o cônjuge, porque honras o teu cônjuge mais do que a mim. Os que idolatram uma ideologia, uma vertente política. Os que idolatram uma influência, porque honras mais do que a mim. Mas existe uma situação ainda mais pungente e assustadora. Números 16. Mais pungente e assustadora daqueles que vivem uma vida que não vale a pena viver. Aqueles que foram assassinos daqueles que amavam. E é de suma importância aqui, irmãos, compreender que de forma alguma eu estou questionando a veracidade do amor em seus corações.
Eu não estou dizendo que os homens que citei agora, e eu não estou dizendo que o profeta Eli não amava os seus filhos, não estou dizendo que os homens que eu vou mencionar agora também não amam os seus filhos, e aqueles que agem assim não amam as suas famílias, mas o que eu estou dizendo é somente que o assassinato espiritual e eterno não é amor. Não é amor. Se você precisar conduzir o seu filho para a eternidade chorando, o seu cônjuge chorando, você não o fará? Você não o fará? Gemendo, você não o fará? Ô pastor, é porque assim eu não suporto, sabe? É tanta renúncia, é tanta privação, parece que o que a gente faz é tudo errado, e eu já tenho tratado esse menino, essa menina de forma tão dura, e ainda assim é tão difícil, eu não aguento. Fica só no discurso, mas tem que aguentar. Pode falar, você pode falar isso. Não é pecado falar isso, não. Você pode falar, mas tem que aguentar. Tem que aguentar. No finalzinho do seu pranto, você diz: mas tu sabes de todas as coisas, ó Deus. Tu determinaste todas as coisas, ó Deus bendito. Tu tem tudo no controle da tua mão, ó Deus poderoso. Sustenta o teu servo. Sustenta a tua serva. No final, tu tem que falar isso. É isso que tu tem que falar. Pode gemer à vontade, pode prantear à vontade, não está nem aí se alguém vai lhe julgar. Não ligue para isso. Aí no finalzinho, Deus tem que encerrar a oração. A glória de Deus tem que estar lá no finalzinho. Nem todo amor é o amor de Deus, irmãos. Nem todo amor é o amor de Deus. O amor de Deus, a vida, que vem por meio da morte. Olha para Cristo. A vida que vem por meio da morte. É só olhar para a cruz. Ou seja, a falta de sabedoria, a falta de intencionalidade nos faz, nós, armadilhas e perigos para aqueles que estão ao nosso redor. Corá, Datã e Abirão, de forma eloquente, expressiva, solene e aparentemente piedosa, eles se levantam para agredir a liderança estabelecida por Deus, Moisés e Arão, homens de Deus. Números 16. A postura deles parece profundamente abnegada. As palavras que são usadas, a abnegação que é oferecida como sacrifício. Olha o versículo 1, Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens, filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação, olha que coisa linda, é santa. Homem piedoso, homens piedosos, a toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor. Moisés farejou algo. O mal. O versículo 4 mostra que Moisés farejou a desgraça que iria acontecer. Moisés, experimentado, discernidor do que iria acontecer, expressa pavor e misericórdia. Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o rosto. Humilhação e contrição, é isso que significa cair sobre o rosto. A postura de Corá, Datã e Abirão é resoluta, obstinada. O povo é levado como massa de manobra, estavam agindo segundo os seus impulsos mais vorazes e convictos. Convicção não é sinônimo de verdade, mas eles estavam agindo. Mas com isso também eles estavam sentenciando aqueles que eles amavam à morte.
mas eles ainda não sabiam disso. Versículo 27 do capítulo 16. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Versículo 31. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Olha aqui. Por seguir os seus impulsos frívolos do próprio coração, esses homens perderam tudo o que tinham e o que almejavam. O juízo do Senhor se materializou como uma grande fenda no chão e os tragou ferozmente. Esses homens foram convictos, audaciosos, vorazes, carismáticos, tinham o aplauso do povo, 250 homens de renome estavam com ele, ovacionando: vai, é isso mesmo, é verdade, o povo está contigo, vai. Mas eles estavam mortalmente errados. Aquelas mulheres, suas esposas, seus filhos, seus pequeninos, confiaram em seus maridos e em seus pais. E aqueles homens não valorizaram essa confiança e esse amor. É isso que você faz quando você não nutre com culto doméstico o seu lar. É isso que você faz. É isso que você faz quando você não cuida do pastoreio da tua casa. É isso que você faz. É isso que você faz quando você anseia mais pelos bens que a sociedade ostenta do que pela limpeza espiritual do seu lar. É isso que você faz. Eles assassinaram aqueles que deveriam proteger, nutrir, amar e salvar. Suas vidas ficaram, então, para sempre cravadas na história da humanidade como exemplos de vidas que não vale a pena viver. E a última síntese. Uma vida que não vale a pena viver. É uma vida cujas palavras são como poeiras e vento, sem materialidade. Elas não se tornam tangíveis na vida daqueles que amamos. É uma vida cujas palavras são poeira e vento, sem materialidade. Elas não se tornam tangíveis na vida daqueles que amamos. Qual é a vida que não vale a pena viver, irmãos, para nós finalizarmos? Aquela como sábio segundo seus próprios olhos, aquela como amantes do conforto, aquela como consumidores da fé, aquela como assassinos de quem amam. Vamos finalizar com 2 textos, rápido. O texto que nós lemos na liturgia, Filipenses capítulo 2. Quando nós observamos tudo isso que a gente acabou de refletir, cada uma dessas realidades são estranhas demais para nós. Nós não somos filósofos naturalistas, nós não somos imorais ou ignorantes e irresponsáveis, nós somos testemunhas e embaixadores de Cristo. E isso muda tudo, irmãos. Nós somos mordomos da vida que nos foi confiada, nós vivemos cientes de que nós prestaremos contas. Segundo capítulo de Filipenses, versículo 14. Fazei tudo sem murmuração nem contenda. É pesado demais? Fazei tudo sem murmuração nem contenda. É intenso demais? Fazei tudo sem murmuração nem contenda. Existe muita abnegação? Existe. Fazei tudo sem murmuração nem contenda. Eu sou fraco demais? Fazei tudo sem murmuração nem contenda. Eu erro demais? Erro. Fazei tudo sem murmuração nem contenda. Para quê? Tem um propósito, né? Para que vos torneis, para que... Interessante isso, esse vos torneis aqui, a configuração desse verbo é interessante porque dá a ideia de deixar-se ser tornado, deixar ser feito. Confia em Deus e o glorifica e o resto Ele fará. É isso aqui.
Só confia em Deus e o glorifica. Não murmura, nem contenda. Ele vai fazer você ser aquilo que Ele quer que você seja. Só isso. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Sincero aqui é sem mistura. Por quê? Porque esse mundo, o que é que ele faz? Murmura e contende. É justamente o que ele vai dizer. Agora, porque vocês devem ser o quê? Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Como nós vivemos assim então? Como? Preservando a palavra da vida, ou seja, vivendo, testificando que o Evangelho é real e vale a totalidade da nossa vida. Para quê? Olha a prestação de contas. Para que no dia de Cristo, quando Ele vier, eu não me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente, porque o seu esforço pode ser completamente inútil. Você constrói uma família glamurosa segundo os padrões desse mundo. E foi inútil. Foi inútil. Nós somos aqueles que vivem diante da cruz, esperando intensamente o retorno do nosso Senhor. Pois sabemos que se a nossa vida não exibir a Cristo, nós exibimos a nossa própria condenação. Salmo 90, versículo 9. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou vem havendo vigor a 80, mesmo assim, neste caso, o melhor dele é canseira e enfado e aflição, os mais velhos sabem disso. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Deixa eu encerrar com a citação de George Swinnock, um puritano. Existe uma grande diferença das ovelhas e dos porcos. Existe uma grande diferença. Nós caímos, irmãos. Oh, como nós caímos. Nós vacilamos, nós erramos, mas nós não somos porcos. Nós não somos porcos. A lama é estranha a nós. O odor desse mundo é estranho para nós. George Swinnock, ele diz o seguinte: uma ovelha pode cair no vale, na vala, e contaminar-se, mas ela corre para fora assim que pode. Mas o porco escolhe um lugar sujo, chafurda o dia inteiro na lama e no atoleiro. Um santo pode cair em pecado, mas ele se apressa em se recuperar pelo arrependimento. Um pecador vive nele dia e noite. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, ó meu Pai, que temor gastarmos tanto daquilo que o Senhor nos dá e ainda assim viver uma vida que não vale a pena viver, ó Deus. Ó Deus, tanta nutrição pelo alimento, tanto oxigênio jogado fora, tanta vestimenta, tanta água, tanta vida, ó Deus, pode ser desperdiçado conosco quando o Senhor Jesus Cristo não é visto em nós. Ó Senhor da glória, ajuda-nos, ó Deus bendito, em nome de Jesus. Que essa palavra penetre nos corações, ó Deus, e gere vida, que derrube as barreiras da hipocrisia, da falsidade, ganhe o coração e gere vida, ó Deus. Ó meu Pai, que esse tempo para nós seja um marco de mudança. Faz-nos voltar e caminhar de novo, ó Deus. Levanta-nos com tuas mãos poderosas para a peregrinação santa, para que não sejamos vistos, apenas Cristo, em nome de Jesus. Amém.